Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje chegamos ao dia 138 da nossa jornada de 180 dias rumo à liberdade. E o tema de hoje é voz. Eu quero começar fazendo novamente uma pergunta para você. Quem tem dirigido as suas decisões? É a voz de Deus? É a opinião das pessoas? É o medo? Ou é a ansiedade? Ou são os seus próprios desejos? Guarda essa frase com você que eu vou falar. A voz que conduz seus passos hoje determinará o destino da sua caminhada amanhã. Nos últimos dias, nós refletimos sobre propósito, falamos sobre identidade. Hoje, vamos pensar em algo ainda mais profundo. Todo ser humano precisa de um ponto de referência. Ninguém vive bem completamente sem direção. Um navegador precisa de uma rota. Um viajante precisa de um mapa. Um navio precisa de um farol. Da mesma forma, nossa vida espiritual precisa de uma voz segura para nos conduzir. Quando perdemos essa referência, começamos a seguir qualquer direção. E é exatamente aí que muitos se desviam. Não porque desejam se afastar de Deus, mas porque passaram a ouvir outras vozes. Vivemos cercados de mensagens o tempo todo. As redes sociais falam, a cultura fala, o medo fala, o orgulho fala, a ansiedade fala, a pressão das pessoas fala. Até o nosso coração, muitas vezes, tenta nos convencer de caminhos que não vêm de Deus. O problema não é apenas existirem muitas vozes. O problema é permitir que elas tenham mais influências do que a voz do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Perceba a ordem. Primeiro, elas ouvem. Depois, elas seguem. A direção sempre vem da voz. Por isso, precisamos aprender a reconhecer a voz do nosso pastor. E onde encontramos essa voz? Na palavra de Deus, na comunhão diária com Ele, na oração, na ação do Espírito Santo, que nos lembra aquilo que Deus já revelou. Quanto mais tempo passamos diante da Bíblia, mais aprendemos a distinguir a verdade da mentira. Quanto mais cultivamos intimidade com Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua direção. Não significa que outras vozes desaparecerão. Não. Elas continuarão existindo, mas elas perderão força, porque o nosso coração estará cada vez mais ajustado à voz daquele que nunca erra. Pense em uma sala cheia de conversas. No começo, parece impossível ouvir apenas uma pessoa, não é mesmo? Mas quando você concentra a sua atenção nela, a voz dela começa a se destacar. Assim também acontece com Deus. Quanto mais você busca a sua presença, mais clara a sua direção se torna. Hoje eu quero propor novamente um desafio com você. Reserve alguns minutos do seu tempo para ficar em silêncio diante de Deus. Abra a Bíblia, leia um trecho com calma, ore sem pressa e pergunte: Senhor, o que tu queres me ensinar hoje? Faça desse momento um hábito. Porque quem aprende a ouvir a voz de Deus encontra segurança mesmo em tempos de confusão. Agora, faça essa oração comigo. Pai, existem muitas vozes tentando influenciar meu coração. Ajuda-me a reconhecer a tua voz acima de todas elas. Dá-me, Pai, discernimento para rejeitar aquilo que me afasta de ti e sensibilidade para obedecer aquilo que o Senhor fala por meio da tua palavra e do teu espírito. Que a tua voz, Senhor, seja sempre o meu ponto de referência. Amém. E depois dessa oração, guarda essa frase. Quanto mais você alimenta a voz de Deus em sua vida, menos espaço as outras vozes terão para conduzir suas escolhas. Repete isso e vive isso, porque isso muda tudo. E lembre-se, não basta ouvir muitas opiniões, é preciso seguir a única voz que conduz a vida. Faça da palavra de Deus o seu norte e permita que Cristo seja quem dirige cada passo da sua caminhada.
E se você precisa de ajuda, lembre-se, não caminhe sozinho. Nos procure, fale conosco. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.